Olá, amigos! Saudações! Nesta unidade 6, vamos desenvolver um programa para colocarmos em prática alguns conceitos teóricos estudados nas unidades anteriores. Vamos também empregar nesse programa um modo de endereçamento indexado, que é um daqueles modos de endereçamento que abordamos na unidade 5 e que deixamos para estudar depois. Então, vamos lá! O programa proposto, que também será baseado na nossa plataforma didática, deve apresentar no display os dígitos de 0 a 5, mediante o pressionamento de um botão tátil. Usaremos o botão que está conectado no pino 0 do porte 2. O funcionamento esperado é o seguinte: quando o botão for pressionado pela primeira vez, o dígito 0 deverá ser apresentado. Nos pressionamentos seguintes, o programa deve exibir o próximo dígito da sequência. Se o dígito apresentado for o 5, o próximo dígito deve ser o 0, para que a sequência seja reiniciada. Uma outra coisa que devemos fazer neste programa é a detecção da borda de descida do sinal gerado pelo pressionamento do botão, ou seja, para que o programa reconheça o pressionamento, o estado anterior do botão deve ser solto. Dessa forma, mesmo que o usuário mantenha o botão pressionado por longo tempo, o programa reconhecerá apenas um único pressionamento. Observe neste gráfico que quando o botão estiver solto, ou seja, em nível lógico 1, o sinal de detecção de borda também estará em nível lógico 1. Quando o botão for pressionado, o nível do sinal será 0, e o sinal da borda ficará em nível 0, apenas durante um ciclo, mesmo que o botão continue em nível baixo por diversos ciclos. Então, esse é o processo de detecção de borda que devemos implementar no nosso programa. Você verá que não é nada do outro mundo, é até bastante simples. Uma outra coisa que devemos saber, antes de iniciarmos a construção do programa, é o funcionamento do display de 7 segmentos usado na plataforma didática. Esse display está conectado no porte 3 do microcontrolador. Observe que o terminal P30 está ligado ao segmento A, o terminal P31 está ligado ao segmento B, e assim por diante até o terminal P36, que está ligado ao segmento G. Sendo esse display do tipo anodo comum, se nós colocarmos todos os terminais do porte 3 em nível lógico alto, atribuindo valor 1 para todos eles, os segmentos permanecerão desativados, ou seja, o display permanecerá apagado. Agora, se colocarmos um terminal em nível lógico baixo, o segmento correspondente será acionado, pois o terminal terá o comportamento de 1 terra. Se atribuirmos o valor 0 para o terminal P30, o segmento A será acionado. Da mesma forma, se colocarmos 0 no terminal P31, o segmento B será acionado. O terminal P32 aciona o segmento C. P33 aciona o segmento D. P34 aciona o E. P35 aciona o F. E P36 aciona o segmento G. Observe que o terminal P37 não é utilizado. No nosso programa, por uma questão de conveniência, vamos considerar que o seu valor será sempre 1. Observe agora neste exemplo, que o display está apresentando o dígito 5. Para isso, note que somente os terminais P31 e P34 são colocados em nível lógico alto, além do terminal P37, que não é usado. Esses terminais, o P31 e o P34, correspondem aos segmentos B e E, que devem permanecer apagados para que o dígito 5 seja apresentado. Agora, preste atenção em um detalhe muito importante. Note que a sequência binária, formada pelos estados lógicos dos terminais, compõe um byte, cujo bit menos significativo é o terminal P30, e o bit mais significativo é o P37. No entanto, a ordem tradicional para uma representação numérica é justamente o contrário, ou seja, o bit menos significativo deve ficar à direita, e o mais significativo, à esquerda, como podemos observar aqui do lado. Veja que o conteúdo de P30, que é o bit menos significativo, deve ser representado à direita, e o conteúdo de P37, à esquerda. E assim, nós teremos um byte completo, devidamente representado em notação binária.
Suponha que você queira escrever uma instrução em Assembly para que o dígito 5 seja apresentado no display. Conhecendo o byte que representa esse dígito, isso fica muito fácil. Basta aplicar a instrução move para mover o valor do byte diretamente para o porte 3. E aqui neste slide, só para que você não tenha o trabalho de montar os bytes que representam os dígitos, nós temos uma tabela que apresenta todos eles. Observe que esses bytes já estão ajustados e prontos para serem usados no programa. Observe que esta tabela também apresenta, além dos dígitos decimais, as letras de A a F, que podem ser usadas para a representação dos dígitos hexadecimais. Mas, lembre-se de que na proposta de hoje, nós usaremos apenas os dígitos de 0 a 5. E para atender essa proposta, nós devemos criar uma tabela para armazenar esses bytes. Existem diversas formas para fazermos isso, mas, para contextualizarmos os conceitos teóricos abordados, nós vamos criar essa tabela na memória de programa, na memória ROM. Vamos alocar o byte que representa o dígito 0, na posição mais baixa da memória, na posição 0. O byte que representa o dígito 1, na posição 1. O 2, na posição 2. O 3, na posição 3. O 4, na posição 4. E o byte 5, na posição 5. E dessa forma, teremos a nossa tabela armazenada nas 6 primeiras posições da memória ROM, ou seja, endereços de 0 a 5. E as instruções do programa serão alocadas a partir do endereço 6. Vamos agora construir o programa para realizar todas essas ações. A primeira linha deve conter a diretiva org, para indicar que o código deverá ser alocado a partir da posição 0 da memória ROM. Em seguida, devemos iniciar a montagem da nossa tabela de bytes. Usando a diretiva db, vamos alocar o primeiro byte da nossa tabela, no endereço 0 da memória ROM, que é justamente o endereço inicial definido pela diretiva org. Da mesma forma, usando a diretiva db, vamos alocar os outros bytes da tabela nos endereços subsequentes. E dessa forma, a nossa tabela ocupará os endereços de 0 a 5 da memória. Agora, vamos definir alguns nomes para os elementos de hardware que usaremos. Para atender aquele processo de detecção de borda, ou seja, para que o programa entenda que o botão foi pressionado uma única vez, mesmo que o usuário o mantenha pressionado, devemos criar um sinalizador que memorize o estado anterior do botão. Vamos usar o bit 0 do registrador B para essa finalidade. Usando a diretiva EQ, vamos dar o nome estado_ante para esse bit. Dessa forma, fica mais fácil a sua identificação dentro do programa, já que ele representará o estado anterior do botão. Vamos também precisar de um contador, que será incrementado toda vez que o botão for pressionado. Esse contador será usado também como uma espécie de ponteiro de memória. Por exemplo, quando o botão for pressionado pela primeira vez, o contador terá valor 0, apontando para o endereço 0 da memória, onde se encontra o primeiro byte da nossa tabela. Quando o botão for pressionado pela segunda vez, o contador será incrementado, e apontará para o endereço 1, onde se encontra o segundo byte da tabela, e assim por diante. Mas todo esse processo será realizado pelas instruções que veremos mais abaixo. Neste momento, devemos apenas criar esse contador. Vamos usar o registrador R0 e atribuir a ele o nome contador, usando a diretiva EQ. Vamos também, com a aplicação da mesma diretiva EQ, atribuir o nome display ao porte 3, e também o nome botão ao pino 0 do porte 2. Esses nomes sugestivos facilitarão o nosso trabalho de programação. Agora, vamos dar um long jump para o rótulo início e escrevê-lo logo abaixo. Aqui será o ponto inicial das instruções do código. E aqui temos uma instrução inédita. Lembre-se de que precisamos acessar a tabela que está armazenada na memória de programa, a partir do endereço 0. Para esse acesso, devemos utilizar um registrador de 16 bits, que é justamente o registrador DPTR. E com esta instrução move, estamos alimentando o DPTR com o valor 0, para que ele aponte para a primeira posição da tabela. Mais adiante nós veremos como esse apontamento funciona. Em seguida, vamos usar a instrução setB para colocar o bit estado_ante em nível lógico alto.
Lembre-se de que esse bit é o bit 0 do registrador B, que estamos utilizando para memorizar o estado anterior do botão. E com esta instrução, estamos considerando que o botão estará solto, ou seja, em nível lógico alto, quando o sistema for iniciado. Vamos também iniciar o contador com o valor 0. Lembre-se de que ele será incrementado toda vez que o botão for pressionado. Na realidade, esse contador, juntamente com o registrador DPTR, fará o apontamento da memória, para permitir o acesso à nossa tabela de bytes, como veremos daqui a pouco. E agora, vamos iniciar a estrutura de repetição principal do programa, introduzindo um rótulo, que chamaremos de ler-botão. Dentro da estrutura principal, a primeira ação é verificar o estado do botão. Para isso, aplicamos a instrução JNB, que verifica o estado de um bit, que neste caso, é o bit 0 do port 2, que demos o nome de botão. Se o valor desse bit for 0, indicando que o botão está pressionado, a instrução desvia o fluxo para o rótulo pressionado, que veremos mais adiante. Caso o botão não esteja pressionado, o fluxo seguirá para a próxima linha, onde devemos memorizar o seu estado, levando o sinalizador, estado underline ante, a um nível lógico alto, através da instrução 7b. Em seguida, devemos usar a instrução LJMP, para retornar ao rótulo ler-botão. Observe que enquanto o botão não for pressionado, o programa ficará rodando nestas linhas, até que o usuário aperte esse botão. E aqui, temos o rótulo pressionado, que representa o ponto do programa para onde o fluxo será desviado caso o botão tenha sido pressionado. Mas ainda precisamos verificar se o estado anterior do botão era solto. Lembre-se de que só podemos reconhecer o pressionamento do botão se ele não estava pressionado anteriormente. Dessa forma, devemos empregar a instrução JNB para verificar o sinalizador estado underline ante. Se o seu valor for 0, indicando que o botão já estava pressionado, o fluxo deve ser desviado para o rótulo ler-botão. Se o estado anterior do botão não for 0, indicando que ele não estava pressionado, o programa seguirá para a linha subsequente. E com estes artifícios, nós resolvemos a questão da detecção de borda, ou seja, o programa só executará esta linha, e as seguintes, se o botão for pressionado, e se anteriormente ele estava solto. Antes de prosseguir com as instruções que mostrarão o dígito no display, o programa deve atualizar o estado do botão, para que no próximo ciclo, ele saiba que o botão estava pressionado. Para isso, devemos usar a instrução CLR, para limpar o conteúdo do sinalizador estado underline ante, ou seja, para atribuir a ele o valor 0. Agora nós devemos ler a tabela e transferir para o display o byte que se encontra no endereço apontado pelo registrador R0. Lembre-se de que atribuímos ao registrador R0 o nome contador. O primeiro passo é copiar o valor do contador para o registrador A. Isso é necessário para que a gente possa usar o modo de endereçamento indexado para acessar a memória de programa, onde se encontra a nossa tabela. Em seguida, devemos aplicar a instrução MOVEC, escrevendo o comando exatamente como ele aparece aqui, ou seja, usando esta mesma sintaxe. Esta instrução copia para o registrador A o conteúdo do endereço apontado pelo registrador DPTR, somado com o valor do próprio A. Para exemplificar, suponha que o conteúdo inicial do registrador A é 0. E o conteúdo de DPTR também é 0. Lembre-se que esse registrador de 16 bits é aquele que está apontando para o endereço inicial da nossa tabela. Sendo a soma desses dois registradores igual a 0, o conteúdo copiado para o registrador A é aquele que se encontra na posição 0 da memória. Agora, quando o conteúdo de A for igual a 1, a soma dos registradores também será 1, e o conteúdo copiado para o registrador A será aquele que se encontra na posição 1. Observe que a instrução MOVEC representa o modo de acesso que chamamos de endereçamento indexado. Note que o valor do registrador A, somado ao valor do registrador DPTR, é o índice que aponta para um endereço na memória de programa. Agora é só aplicar a instrução MOVE, para copiar o conteúdo do registrador A para o display. Lembre-se de que display é o nome que atribuímos para o port 3. Portanto, essa instrução MOVE apresentará no display o dígito cujo código é aquele que foi extraído da tabela.
Após apresentar o dígito, o programa deve incrementar o contador, para que ele aponte para o próximo endereço da memória, ou seja, para que no próximo ciclo, ele aponte para o byte que representa o próximo dígito a ser apresentado. E para realizar esse incremento, nós usamos a instrução INC. Agora, nós temos um outro problema para resolver. Quando o conteúdo do contador ultrapassar o valor 5, ele deve voltar a valer 0, pois temos apenas 6 itens na nossa tabela, que correspondem aos dígitos de 0 a 5. Lembre-se de que o programa proposto deve apresentar os dígitos de 0 a 5 dentro de um loop sem fim. Nesse caso, quando o contador chegar em 6, ele deve substituir esse conteúdo por 0. Para realizar essa ação, o primeiro passo é verificar se o valor do contador é igual a 6. Usamos a instrução CJNE, que significa compare e pule se não for igual. Na realidade, essa instrução compara o conteúdo do contador com o valor 6. Se forem diferentes, haverá um desvio para o rótulo Ler botão. Isso significa que o contador ainda não chegou ao fim da tabela, e nesse caso, o programa deve retornar ao início da estrutura de repetição principal, para dar continuidade ao processo. Se o valor do contador for igual a 6, então não haverá o desvio para o rótulo Ler botão, e esta próxima linha será executada. E usando a instrução move, devemos copiar o valor 0 para o contador. E assim, garantiremos que o próximo dígito a ser apresentado no display será o dígito 0, iniciando assim um novo ciclo de apresentações. E agora, é só promover um desvio para o início da estrutura principal de repetição, usando a instrução long jump. Pronto! E para sacramentar o programa, vamos inserir a diretiva end. E aí está o nosso programa completo. Agora vamos verificar se ele está funcionando, de acordo com as nossas expectativas. Vamos abrir a pasta 8051 Assembly. Entrar na subpasta Edsim, e executar o programa dando um duplo clique no arquivo Edsim 51DI. O programa deve ser digitado aqui na área reservada para o código. Como nós já temos o programa pronto, vamos apenas copiá-lo para cá. Vamos agora montar o programa em código de máquina, clicando sobre o comando ASSM. Após a montagem do código, devemos executar o comando save para gravá-lo. Aqui na janela Salvar, vou escolher a pasta Desktop e digitar Display como nome do arquivo. Lembre-se de que para salvar o código de máquina, nós devemos selecionar o tipo de arquivo Intel Xfiles. Você também pode gravar o arquivo original em Assembly, escolhendo o tipo Assembly Files. Muito bem, agora podemos sair do Edsim. Vamos abrir a pasta do Simul IDE e executar o simulador. Pronto. Agora vamos clicar no ícone Abrir circuito e selecionar o arquivo plataforma. Lembre-se de que este arquivo é aquele que contém o nosso circuito da plataforma didática, que construímos na unidade 3. Agora, vamos clicar com o botão direito do mouse sobre o microcontrolador e acessar a opção Load Firmware. Vamos para a área de trabalho e selecionar o arquivo display.exe, que é aquele que acabamos de gravar no Edsim. Pronto! O programa já está embarcado no microcontrolador. Agora vamos iniciar a simulação. Basta clicar sobre o botão Ativar circuito. Vamos ligar a fonte de alimentação e iniciar os testes. Observe que quando eu pressiono o botão, o display apresenta o próximo dígito da tabela interna. Note que após o dígito 5, o display volta para o dígito 0, exatamente como esperávamos. Observe também que se eu mantiver o botão pressionado por um longo período de tempo, o programa reconhece apenas um pressionamento. Isso demonstra que o nosso artifício para a detecção de bordo está funcionando perfeitamente. Então podemos dizer que o programa está aprovado. Se você gravá-lo na plataforma real, que é aquela que construímos sobre uma matriz de contatos, verá que ele funciona corretamente, do mesmo jeito que funcionou aqui na simulação. Então, por hora ficamos por aqui. Mas é muito importante que você pratique os conceitos que foram abordados neste vídeo. Como sugestão, faça algumas alterações nesse programa que acabamos de desenvolver, como por exemplo,
Inclua mais dígitos na tabela, ou implemente outras funcionalidades usando outros botões e o conjunto de LEDs. Ou seja, use a sua criatividade para construir novas aplicações em linguagem Assembly. Na próxima unidade, nós abordaremos os conceitos sobre as rotinas de atraso, que são muito utilizadas em programas que exigem recursos de temporização. Um grande abraço a todos e até a próxima!